Você conhece alguém no mercado imobiliário que olha para prédios antigos, icônicos, com história e passado e transforma esses edifícios em grandes oportunidades de negócio? É essa pessoa que você vai conhecer agora. Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast e hoje eu vou conversar com um agente do mercado imobiliário que vem com uma visão, não sei nem como falar, mas eu acho que é atualizada, criativa, ousada, de coragem, de alguém que acredita num caminho dentro desse mercado e que entendeu que era o momento de bancar isso. Mas bancar no sentido de olhar para os clientes, olhar para os imóveis, olhar para o mercado de um jeito que mistura a sua crença pessoal ao que realmente está acontecendo na sociedade. E é com essa mente inteligente que eu vou conversar hoje, que está aqui na minha frente, Felipe... Gisberte Nicolete. Sou eu. Bem-vindo, Felipe. Eu que agradeço, Adri. Obrigado pela introdução. Satisfação estar aqui para a gente poder ecoar algumas coisas aí do que eu penso, enfim, e a visão de mercado. Bom, eu que te agradeço, né? A gente já se conhece de vários carnavais, né? Como o próprio mercado impõe, uma hora tá aqui, uma hora tá ali, encontra com as pessoas. E vejo você, né, num momento muito maduro da tua carreira, um jovem que acho que sempre teve esse olhar inquieto, né? Essa postura inquieta e que foi buscando o seu caminho, o seu lugar dentro do mercado. E eu acho que eu te encontro no momento em que isso está acontecendo, né? De uma forma bem potente, bem segura. E você é fundador da Ecoar Imóveis. Eu sempre começo perguntando a história das pessoas, mas eu vou fazer diferente com você, porque com você eu já vi que tudo é diferente, né? Algumas coisas. Nada é muito parecido com o que o pessoal está fazendo. Pode ser. Por que Ecoar Imóveis? De onde que vem o nome da sua imobiliária? Ecoar, ele veio de uma inquietude e talvez uma insatisfação com o que eu estava vivendo, que eu tinha passado e que eu precisava de fato colocar isso para fora de alguma maneira. E aí, em uma conversa com um grande amigo meu que me ajudou a formar o nome, que ele falou: o que você quer com essa nova empresa? Eu falei: cara, eu quero gritar, eu quero falar, eu quero ecoar as coisas que eu penso, eu quero botar para fora. E aí, quando eu falei essa palavra ecoar, ele colocou num quadro e falou: Ecoar Imóveis. Eu falei: é isso. Então ela vem com uma pegada de verbo, né, de ação. Então é de colocar para fora em ações e atitudes, em planejamento, aquilo que eu penso, o que eu vejo e que eu sinto hoje sobre as relações que existem no mercado imobiliário, relações humanas, relações com a cidade. Então, ecoar essas coisas dentro do planejamento da imobiliária. E ecoar é um verbo que diz assim, né? Quando você fala em eco, é uma fala que você tem aqui que ela se propaga, né? Isso. Tipo, Felipe, Pipe. Casa, asa. Então, o que você quer propagar? Exato. O que tá aí dentro de você, dentro do teu negócio imobiliário, que você gostaria de propagar? Esse eco, quando a gente conversou sobre isso, é essa criação de comunidade, de, entre aspas, tribo, fecha aspas. Então hoje a gente busca, o que a gente vem buscando é o ecoar e que chegue isso nas pessoas, é uma valorização hoje da cidade em si, das relações humanas com a cidade. E aí no mercado imobiliário é essa ressignificação ou o reaprendizado que tem hoje de valorização do que já existe. Então, hoje a Ecoar tem um posicionamento, a gente vai falar sobre isso, mas é esse olhar a um resgate histórico do que tem. Da cidade, dos imóveis. De construção, de lugares públicos, é um aproveitamento dessa cidade. Que isso aí mistura também com alguns valores de inclusão, de olhar a cidade de pessoas, relações de pessoas para pessoas verdadeiramente se relacionando. Então é um mercado que hoje ele é um mercado potente, que tem um PIB, né, gigantesco, e parece que as pessoas esqueceram de ecoar as relações humanas
virou muito business. Então a gente traz esse olhar, é romântico, é filosófico, mas a gente hoje tem prática em cima disso. Mas ele é muito real e muito conectado com o pensamento dessa nova geração, né? Com certeza. Que está muito atrás de sentido, de relevância para as coisas. Pertencimento. E aí eu vou te falar você está me falando, então assim, a gente tem um mercado hoje que está muito apoiado em lançamentos, né? Lançamento. Tem as imobiliárias nichadas para o Minha Casa Minha Vida, que estão aí. E você tem muita gente indo para o alto padrão, né? Então, muitas imobiliárias com aquelas fachadas brilhantes, com aquele tratamento VIP, aquele carrão parando na frente do imóvel. Que realmente, em termos de margem de lucro, a gente sabe que para uma imobiliária trabalhar com alto padrão, vender um imóvel, tem que ser. Uau, né? Um alto padrão, você resolve um monte de coisa ali, né? E você me parece que está olhando para um outro nicho. Fala desses imóveis, quando você fala da história da cidade, a gente, um pouco antes desse podcast, você falava muito em clássicos. Isso já existe muito na Europa, até porque Europa, tudo é clássico, né? Sim, exato. 90% das cidades é um clássico. É história. Não é nem diferencial. Não é nem diferencial. E você tem isso nos grandes centros. São Paulo já tem algumas imobiliárias, nós vamos falar disso, nessa imersão que você fez. Mas dentro de Curitiba, conta um pouco desse teu olhar. Então, tudo parte assim, de um posicionamento que eu tenho muito sobre afinidade. E aí eu vou só colocar também um ponto que eu tenho que me trouxe a isso, que é muita gente hoje querendo trabalhar com alto padrão. E eu acho super legal, já saí desse lugar do julgamento certo ou errado ou não. Porque antes eu tinha, né? Eu falava, nossa, isso aqui nada a ver. Mas eu falei, não. Tá tudo certo. Isso a partir também de uma ótica nossa particular, né? Das nossas afinidades, exato. né? Então, quando esse mercado de alto padrão, que hoje todo mundo quer vender alto padrão, né? O ponto que me trouxe aqui eu sou alto padrão. Quando eu olho para o meu ciclo social, é alto padrão? E aí, para você chegar e falar que não é, foi uma dor. Uma dor. Falei, como que eu falava do mundo que eu não sou alto padrão? Ei, caramba, né? Então hoje eu vejo que muita gente vendendo o padrão e tá tudo bem, tá fazendo, né, o corre, tá querendo pagar as contas, prosperar. Mas o que me trouxe hoje a Ecoar é essa clareza de eu não sou alto padrão. Quem é o meu nicho? Quem é o meu lugar? Quem são meus amigos? Quem é o meu grupo? Quem são as pessoas que me relacionam? E aí que me trouxe a gente tem uma hashtag que é Somos Todos Taquinho. Que aí veio Somos todos taquinho. Explica piso isso pra taquinho, gente. Apartamentos, né? Que os taquinhos que antes, nos anos 50, 40, 60, era muito piso de tacos, super valorizado, né? Que depois veio outras, porcelanato, laminado, aquele vinílico. E a gente entendeu que assim, cara, taquinho tem seu valor. E a gente começou a perceber que as pessoas gostavam de taquinho, algumas pessoas. A gente falou assim, tem mais gente que gosta de taquinho. A gente também gosta de taquinho, e a gente tem hoje, somos todos taquinhos. Porque o taquinho representa um lugar estético e de percepção de valor, né? Imagético. De valor das coisas, né? Então, hoje eu uso muito a simbologia, o imagético, pontos que fazem conexão de afinidade. Então, o taquinho hoje é um lugar de afinidade. Janelão, teto, piso, teto é afinidade. Prédios que não têm áreas comuns é afinidade. Localizações mais centrais é afinidade. Então, você acaba naturalmente indo para alguns lugares de apartamentos assinados arquitetonicamente. Você tem aí projetos dos anos 40, 50, modernistas, que tem assinatura, e que você começa a mergulhar nesse lugar e fala, cara, olha que legal que existe um universo de construção, de arquitetura pensado no bem-estar. E aí você começa a ter um entendimento diferente das coisas. Então hoje a Ecoar, ela é uma oportunidade que eu tenho, e eu falo isso pro meu time que entra ou já está comigo, uma oportunidade que a gente tem de mergulhar em lugares que a gente não mergulhava, de estudar coisas que a gente não estudava, passar de curioso, que a gente era super curioso na questão da arquitetura, para um estudo efetivo de caso e de entender um pouco mais essa relação de construção, cidade e pessoas. Então é uma oportunidade que a gente está tendo hoje, vivendo, de falar, caramba, meu, olha quanta coisa aconteceu em 1940, olha quanta coisa aconteceu em 1950. E a gente percebe que existe
uma demanda bem específica sobre esse tipo de imóveis. Então, tá tudo certo. Quem quer trabalhar com lançamento, tá tudo certo. Quem quer trabalhar com alto padrão, minha casa, tá tudo certo. A gente olhou e falou assim, vamos trabalhar nisso aqui? Vamos fazer isso aqui? Me parece que tem pouquíssima gente e que se trabalha. O que me espanta é o teu olhar. Porque você... Espanta bem ou espanta ruim? Espanta bem. Ufa. Até porque você, vou dizer aqui, acabou de vender meu apartamento que está nesse nicho, em parceria com a SZL. Mas eu fiquei muito impressionada, depois eu vou falar um pouco, mas principalmente pelo teu olhar sistêmico. Então, vocês são uma imobiliária, você é um cara que isso me espanta bastante positivamente. Eu acho que, pô, isso é um... Cara, você tem uma pedrinha, uma pedrona de ouro aí, né? Guardada aí dentro. Porque você olha a cidade, o habitante, o morador, como pessoa, como núcleo, como família. E você olha o imóvel. Então, não é só você não olha para o negócio. Você olha para esse sistema e a partir do sistema, você vai lá e fecha o negócio. Isso é maravilhoso, olha... E foi, obrigado e obrigado pela permissão de fazer a parceria no seu apartamento com o pessoal da SZL, mas isso foi a partir de uma inquietude, inconformidade, de olhar o mundo e falar por que algumas coisas são assim, né? E foi um tempo difícil de entender como eu tirar essa fúria que estava aqui dentro, esse olhar crítico e converter a energia para fazer, não fazer o bem, não que eu fazia o mal, mas para gerar negócio, para gerar riqueza, para gerar prosperidade, para gerar gente, para conversar com... Então foi um processo assim, dolorido, bacana. Sim. E que hoje que você falou de estar maduro, hoje realmente a gente olha e fala... É isso. É isso. Tem uma convicção aí. Uma clareza assim. Porque eu acho que não é romance, sabe? Tudo bem, a visão pode ser romântica, mas o negócio é um negócio. Claro, você não vai deixar de encontrar percalços no negócio. Porque, né, são os dinheiros, os financiamentos, a liberação, o prédio que vai ter uma outra questão, a insegurança de quem vende, de quem compra. Quer dizer, o teor do negócio, né? As emoções estão aí, né? Os dados, os fatos. Mas quando você conduz com esse cenário em volta, com esse significante em volta, isso passa a tratar... coloca o negócio num lugar um pouco mais refinado, eu diria. Eu acho que assim, você pode definir o alto padrão como alto padrão do produto em si, que tem um valor alto, que tem, né, as questões tangíveis, né, os acabamentos, as características, né? Isso. E você tem esse alto padrão que é de entendimento conceitual, que, né, é um nicho que vai entender o teu negócio de uma forma diferente. A gente, né, sempre olhou e a gente olha assim o negócio em si é concreto. É o imóvel em si que a gente trabalha. Mas eu sempre gostei muito de relações humanas e aí hoje a gente analisa muito a questão também do comportamento. Quais são os hábitos dessas pessoas que estão comprando, alugando apartamento comigo? Quais são? Quem é que compra e aluga com você? Hoje, assim, de uma forma geral, assim, são pessoas que têm esse lugar de um olhar de aproveitamento da cidade. Então eu faço um exemplo, eu faço um comparativo as pessoas hoje tem algumas, né, que buscam, por exemplo, áreas comuns, né, piscina, pet. Eu vou te interromper. Eu quero ir mais como é que fala? De uma forma mais assertiva. Me dá as profissões, me dá o que essas pessoas fazem. A gente tem lá músico, bastante gente de arte. A gente tem advogado, a gente tem empresários. Assim, essa questão do que fazem, ela é genérica. Mas um ponto em comum, que aí eu posso te afirmar, a pessoa, em vez de querer ter uma piscina, ela prefere uma cachoeira. Legal, isso já exemplifica. Exemplifica, porque é muito nítido. Muito nítido. Mas não tem espaço pet. Claro que não quer espaço pet. Ele quer pegar o cachorro e ir pro parque. E não quer academia porque ela quer andar na rua. Ela quer andar no... Exato, ela quer andar. Ela quer aí um ponto que sim, que a gente vê nos apartamentos mais antigos, e eu quero, né, os clássicos, enfim, é academia e salão de festas. Que muitos não têm, mas que são uns itens que as pessoas falam, e se tivesse... Ia ser bom. Mas é uma percepção de comportamento, é isso. A pessoa fala, não,
tudo bem, eu não quero muitas áreas comuns, eu prefiro sair e aproveitar, prefiro ir para uma feira, prefiro fazer isso. Então é algo assim que a gente olha e fala, nós também. Vamos que junto. Coincidência. Vamos junto, né? Por isso que essa afinidade é muito interessante, porque daí quando você vai trabalhar com lançamento, eu já trabalhei com lançamento, é um comportamento diferente. É só diferente o comportamento. Sim, a pessoa fala, não, sim. eu prefiro que o meu filho fique no prédio que eu tenho. Ele fique aqui, ele pode descer, ficar brincando com os amigos e tá tudo certo. Mas é um comportamento bem, bem interessante. E de idade também a gente tem isso mapeado, que é de 42 anos a média. Uma idade mais madura. Uma idade mais madura. Tempo de jornada, por exemplo, hoje são 28 dias. Que é uma média de tempo de cliente que ele entra em contato comigo até assinar contrato. Então, quando você vai trabalhando com um nicho específico, você começa a olhar e falar, caramba, porque você conhece um prédio aqui, conhece o outro, então ele você bate já tá com o teu estoque montado, sua cesta de produtos já tá pronta, né? E aí, como somos todos taquinho, ele fala, bom, se eu quero taquinho, eu vou comprar com você. Né? Que aí é o que você falou do business. É legal, é bonito, mas tem é business. Essa poesia, mas é business. Eu tenho processo, eu tenho técnica, a gente tem metodologia. Mas é business com poesia, né? Mas que lindo. Pô, isso é muito bom. Isso é muito bom. Você sabe que a minha agência, assim, eu sobrevivi 20 anos um pouco com essa premissa, que eu queria muito fazer negócios com poesia, né? E rolou. Que bom. Assim, não deu pra ir pra Dubai ainda, mas pra Camboriú a gente vai, entendeu? Já é alguma coisa. Tá perto. Um ponto sensível da conversa sobre Camboriú, tô brincando. Tudo bem, vamos passar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Então você se encontra muito à vontade nesse lugar, né? Esses clientes começam a te achar por conta dessa visão. Perfeito. E eu quero trazer um pouco da tua busca de conhecimento para aprimorar esse lugar. Você recentemente esteve em São Paulo fazendo uma imersão numa empresa chamada Refúgios Urbanos. Perfeito. O que essa empresa faz em São Paulo? Por que você foi buscar esses caras? Um abraço à galera da Refúgios. Aí, ó. Compartilha com eles, tá? Pede para se inscrever. Com certeza. Isso. A história da Refúgios começa na minha vida há mais ou menos 7, 8 anos atrás, quando um amigo meu, Guilherme de Macedo, arquiteto da Lona, faz um prédio chamado me chama a tomar um café e fala assim, Fifo, vamos abrir uma imobiliária de apartamentos antigos. Eu falei, tá louco, cara, isso não funciona. Morre o projeto, continuamos a se relacionar, mas morre o projeto. E aí eu conheço a Refúgios Urbanos, que há 10, 11 anos atrás eles abriram uma imobiliária com um foco arquitetônico. Então, o slogan deles é uma imobiliária feita por amantes da arquitetura. E eu sempre acompanhei, sempre vi, mas assim, sempre vi, né? Sempre olhei, né? E aí, o Guilherme lança um livro aqui em Curitiba, chamado Prédios de Curitiba, que é um projeto de São Paulo, que veio, Prédios de São Paulo, feito pelo pessoal da Refúgios, e é um livraço, assim, que aí eu tenho esse livro e eu sempre olhava, e aí toda essa mudança que eu passei, eu falei, pô, que legal, isso aqui é bacana. E aí, começando a trabalhar com os dados que eu tinha de apartamentos, que eu estava vendendo apartamentos de 38 anos, 40 anos, voltei a olhar o livro, Prédios de Curitiba, com mais atenção. E aí São Paulo abriu a mentoria Refúgios Urbanos. Eles abriram a mentoria agora em setembro, que eu não fui porque era aniversário da Beth, da minha filha. E aí eles abriram agora, 2 semanas atrás, abriram uma segunda turma para 9 donos de imobiliária e corretores. E aí, como eles trabalham só nichado com imóveis arquitetonicamente, a assinatura em São Paulo é 15 vezes tudo maior do que a gente aqui. E aí eu não tive, enfim, eu fui para lá para entender como que eles fazem posicionamento, o processo. E aí o que eu trouxe de muito forte é o olhar arquitetônico, que é a paixão que eles têm pela arquitetura. E de como Esse é o ponto de partida deles. Esse é o ponto de partida. O ponto de partida deles é como a arquitetura resolve problemas da cidade. E como que uma arquitetura bem feita resolve problemas de moradores. Deixa eu só fazer um parênteses, assim. A sensação que eu tenho, eu sou de São Paulo, eu sempre falo isso, mas às vezes eu só falo isso para trazer uma referência do que eu vivi em São Paulo. Sabia. Você teve uma arquitetura em São Paulo dos anos 40 aos anos 60 que foi muito potente. Que você teve a Nina Bobardi, o Artacho, você teve o Artigas. Enfim, toda aquela turma, Niemeyer, né, com a Bienal e com outros lugares. Então, assim, parece que São Paulo foi... E outros italianos e poloneses que vieram no pós-guerra e montaram grandes escritórios de arquitetura. Conjunto Nacional, não me recordo agora quem foi o arquiteto. Mas você tem prédios...
os verdadeiros prédios icônicos na região de Higienópolis, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, ali perto do Santa Efigênia, que são prédios, assim, icônicos, né? Como você diz. E aí São Paulo tem essa herança misturada naquele caos que virou a cidade, mas que são apartamentos, né? Você pega ali a Avenida Angélica, a própria Paulista ainda tem 4, 5 ali que você fala, meu Deus, né? Que vontade de entrar, de ver, né? Tem um amarelo ali perto do MASP mesmo, um pouco mais pra baixo. Eu tinha uma professora que morava lá, a professora Terezinha. E eu sempre acompanhava ela, professora Terezinha, de português, na esperança que ela me chamasse pra entrar. Ela nunca me chamou. Pô, não sei por quê. Pô, Terezinha. Eu era boa aluna. Enfim, pô, Terezinha, me chama. Enfim. O nome não sei qual é a imagem do YouTube, vai ser Pô, Terezinha. Hashtag Pô, Terezinha. Eu gosto de taquinho. Exato. Queria ver o seu taquinho. Exato. Bom, enfim, e aí você tem esse cenário, né? E então São Paulo você tem um celeiro, um horizonte de possibilidades para trabalhar nesse lugar. E me parece que desde essa época, por algum motivo, dos anos 70 para cá, começou a virar um commodity. Então você tem aqueles prédios dos anos 70 azulejados na fachada, que são muito comuns. Tem alguma coisa aqui em Curitiba, mas São Paulo você vê em Itaim, você vê Pinheiros, você vê pum. E aí você vem para os modernos, né? E me parece que agora sim, os arquitetos eles vêm, 1 ou 2 despontam e tem uma grande massa que segue o mesmo. Agora tá todo mundo corripado nas fachadas, todo mundo com jardim verde, sem julgamento, mas vira um commodity, tanto de alto luxo como de médio padrão. A pergunta que eu te faço, o que aconteceu com a arquitetura? Por que parece que tem um medo de ousar, ou o mercado da construção civil começou a ditar as regras da arquitetura, em vez do contrário? Os arquitetos, engenheiros, todo mundo me perdoe na minha visão leiga do que eu vou falar, mas é o que eu penso, né? E na verdade foi uma construção isso aí. Só primeiro, São Paulo é muito louco, cara, porque você anda numa quadra em Higienópolis e a gente fez um passeio, eles fazem um passeio, tour guiado, o pessoal da Refúgios. Cara, em uma quadra tem 8, assim, icônicos. Eu conhecia de novo o Artacho Jurado, assim, ele tem uns prédios que você fala, cara, 1940, como que tira da cabeça e faz um negócio desse? É uma coisa bizarra. Aquela cobertura com aquelas bolas, e é esse que a gente foi ver. Tem um ali perto da Câmara dos Vereadores, que fica ali na 9 de Julho, bem no final da Avenida 9 de Julho. Esse prédio... Ai, desculpa meu entusiasmo, mas toda vez que eu... me encanta também. Eu falo, Ave Maria. Bom, muito tudo louco, bem. Né? Então, a gente faz esse passeio lá. Né? E aí... O que eu percebo hoje antes, quem mandava, entre aspas, né, no projeto era o arquiteto. O arquiteto que era o incorporador e que fazia a obra, e era ele que falava, cara, eu quero o pé direito alto, eu quero janela, eu quero ventilação, eu quero iluminação, eu quero arte. E aí o que eu percebo hoje, não são em todos, mas a grande maioria, é que hoje quem está comandando é incorporador. O incorporador olha e fala assim, quanto que dá de dinheiro isso? E não que lá atrás não tivesse um olhar financeiro, né? Mas tem hoje um olhar de falar assim, customiza, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu sou da época que a gente via plantão de venda e lançamentos que era o clássico. Sala em L, sacadinha com churrasqueira. Aí se vendia... E aí se vendia sacada gourmet, que era se passar da sacada para cozinha, o balcãozinho de cozinha americana, 3 quartos, e era isso, você pode ver, canteiro de obra era isso. Aí você não tinha uma questão arquitetônica comandando o processo, era incorporador, que olhava só as cifras. Isso é um olhar genérico, né? Você tem projetos contemporâneos lindos, assim, que estão saindo, maravilhosos, que saem da curva, você fala, pô, graças a Deus. Que saem da curva, né? Que lá na frente vão ser icônicos da nossa época. Mas eu vejo de modo geral é isso, o quarto com 2 folhas de vidro, uma sacada e o apartamento. E aí fora os que entregam cobrando caro, com jateamento de fachada e vendendo caro, porque virou caro, especulação, e esse olhar arquitetônico que parece que está um pouco apagado. Você faz um projeto, tem hoje bons arquitetos, excelentes escritórios, que tem, né, pulso de falar, vamos fazer um negócio legal, diferente, vamos usar aqui. Mas acho que na época lá de 40, 50 era arte. Não sei se hoje já deixou um pouco de ser esse trabalho, entre aspas, artesanal, fecha aspas, por uma questão de escala. Não sei se o mercado que está pedindo, se a população cresceu eu acho demais. Que, assim, eu penso que assim, né, na minha visão publicitária, tudo é um reflexo, né?
Eu acho que nós, enquanto sociedade, fomos tão habituados ao commodity mesmo em tudo, né? Os carros, mesmo os mais luxuosos, são feitos em série, né? As roupas viraram franquias, os iFoods viraram franquias. Você tem aquele super restaurante bacana, você tem... Mas a maioria das coisas está muito na linha de produção. Exato. E não tem como, né? O mercado, ele acaba... ele tem que sobreviver a isso, né? Tem que sobreviver. Mas tem uma perda. É inegável, né? E às vezes não sou saudosista, mas sou obrigada a dizer que, assim, tem um lado triste, né? Você fala, puxa... Tem um lado triste. E aí, a pergunta que eu faço muitas vezes é... Será que porque a pessoa sabe que está construindo isso? Ou ela não tem recursos para fazer diferente? Porque às vezes você vê prédio, por exemplo, com muro, aí você fala assim, por que não tirou esse muro e colocou loja aqui embaixo? Dá, né? Pô, poderia fazer isso. E cria uma relação com a cidade, né? Tem um projeto que vai sair enfim, mas tirou muro. Colocou uma loja ali. Eu sei que não são todos que dá para fazer, mas... E aí a pergunta é, será que o incorporador olha e fala, não, que isso aqui põe um muro que é mais fácil e vai dar mais dinheiro? Ou olha e fala assim, gente, cria, fiquem à vontade. E aí hoje a gente está num lugar de... Eu não consigo criar mais isso. Aí olha para modelos de cidade e fala, vamos fazer isso aqui e tal, e traz para cá, mercado compra, e aí... Então, assim, também Acho que tem a ver também um pouco com o plano diretor, né? Aí que tem lugares assim, por exemplo, se você pegar aqui, né, a Padre Anchieta, a Avenida Paraná... Todo estrutural, obrigatório você ter lojas embaixo. É, muito legal, né? Porque você, né, a própria 7 de setembro, né? Eu acho que o plano diretor, e desde lá no 1947... que veio o francês para cá, o Agache, que veio e descentralizou e que trouxe essas linhas que hoje são as linhas do articulado, que a gente chama, né? Avenida Paraná e República Argentina, que é obrigatório você construir, você ter lojas embaixo, né? Sim. Sensacional. O urbanismo de Curitiba é bem legal. É que isso tem a ver com segurança pública, né? Tem. Eu sempre penso assim, a cidade fica tão preocupada em se proteger, né? Vamos criar muros, vamos criar... As grades do condomínio. Cerca elétrica. Mas à medida que você cria movimento na tua rua, você pode ver, né? Você pega uma Padre Anchieta, não tem notícias, né? De assalto, de entrada no prédio. Porque a cidade se resolve, né? As pessoas se falam. Tem uma curiosidade só do Artacho Jurado, que eu não conhecia. Ai, me conta. Que os projetos dele, ele fazia projetos espetaculares, só que ele destinava uma grande parte dos apartamentos, do empreendimento, com função social, com moradia social. Então ele fazia uma busca de mesclar a pessoa que queria comprar ali no Higienópolis, mas também tinha-se uma parte lá em 40, e enfim, na época que ele construía, para as pessoas que trabalhavam na região. Olha só. Que traz o quê? Você traz movimento. Né? Você traz movimento, você traz gente, você traz segurança. Então, só essa questão da segurança e do que era o pensamento antigamente, né? Que também traz um pouquinho de tristeza, assim, hoje a gente vê, enfim, essa diferença social que tem, que é uma das coisas que gritam aqui e que me incomoda um pouco também sobre essa, né? Tem gente que não tem onde morar hoje em dia e tem gente que mora, então, enfim. E você tem um monte de unidade vazia no centro, né? Prédios caindo aos pedaços. Mas voltando para os clássicos, Curitiba tem esses clássicos. Como é que você enxerga essa cidade nesse lugar? Tem bastante. Tá? A gente começa a construir clássicos em 30, finalzinho da década de 30, 40, se começa a construir, então tem bastante prédio. Que eu te disse, a gente está se aprofundando tecnicamente nesse assunto, mas a gente tem uma disputa assim bacana, né, de o Marumbi, que é ali na frente do Marumbi, na frente do Teatro Guaíra, na esquina, né, você tá olhando do lado esquerdo assim, que é de 1949, 50. Aí Edifício você tem o Marumbi. Edifício Marumbi, que foi o primeiro arranha-céu de Curitiba. Você fez uma analogia ao Pico Marumbi, você conseguia ver a serra, e aí você viaja, né, em histórias. Tem o Edifício Copacabana, que começou em 44 a construção, na Mintas de Barros, que também tem rivaliza assim, quem foi o primeiro a subir? Copacabana, Marumbi. Então, assim, a gente tem hoje alguns clássicos icônicos hoje na carteira que a gente vendeu: Silva Lopes, Locação Santa Júlia, Giannini, o Brasílio de Moura, que é ali o Brasil de Araújo, na Visconde de Nacre, que tem um painel
maravilhoso. Então tem muita coisa. Tem bastante obra arquitetônica de 1940, quase que uma 50. arqueologia imobiliária, mas né? Oi, gostei. Chega lá com aquela roupa, Gostei, né? Cor adorei. terrosa. Caramba, com aquele meu. chapéu do Indiana Jones. Vamos ver esse Perfeito, Adri. apartamento. Tá feito. E o legal que a gente gosta bastante é de entrar nos prédios, conversar com um zelador, com um porteiro, para saber quanto tempo ele tá ali. E geralmente as pessoas já são há muito tempo, né? 30 anos, 40 anos. E aí o que a gente gosta de fazer, eu particularmente gosto de fazer é: onde que você almoça? Ah, você pergunta? Onde que é o banheiro que você usa? Aí fala, por quê? Eu falei, porque eu quero ver como que construíam isso, qual que era o olhar disso. E aí eles vão nos bequinhos, sabe? Vai num corredorzinho que você passa e fala, meu Deus do céu. E aí você entra num lugar assim, tem um jardim. Aí você fala, olha que legal, cara. Porque o legal que a Equar hoje proporciona pra mim e pro time é olhares assim que você sai só do apartamento. Então você conhece alguns lugarzinhos que você fala, olha, cara, a gente nunca pensou que E antigamente tinha muitos. Não, e tinha a casa do zelador, né? Casa do zelador. O pessoal fazia o prédio e Sim, tinha um apartamento tinha do zelador, que ele morava lá com a exatamente. família, né? E aí esses espaços hoje, que a gente quer fazer isso para 2025, em conversar com administradoras e síndicos, tem muitos espaços nesse apartamento que estão largados. Sim, Abandonados. imagino. Então dá para montar, por exemplo, uma academiazinha. Dá para montar aqueles mercados 24 horas. Sim. Porque você precisa hoje, para ter liquidez, para ter liquidez de mercado, você precisa ter um olhar atual. Você tem que atualizar, Você tem né? que atualizar. Você tem que Você tem que fazer uma obra que nem no seu lá. Vamos pintar garagem. E aí é o desafio. É geracional. Você tem gente que está aí desde 40, 50 nos prédios. Desde que o prédio foi construído mesmo. E uma geração nova que está olhando para isso e fala assim, eu quero taquinho, eu quero antigo. Mas eu quero a linguagem de hoje, né? Isso. Então esse é um lugar assim que a gente olha, não de conflito, mas de oportunidade. De oportunidade, total. Mas de oportunidade. Então a gente também... E aí que vem um olhar de falar assim... Como que melhora isso aqui? Como que a arquitetura, como que a moradia pode beneficiar o comportamento de pessoas? Mas essa questão de ir conversar com o zelador e descobrir lugares, terraços. Sim. Terraços maravilhosos. Lugares secretos. Secretos. Né? Só a gente entra. Mas só é legal. vocês que sabem. Cara, é muito legal. É muito legal isso aí. Que massa. É um olhar para o futuro, mas valorizando esse passado, né? A nossa reverenciando um pouco essa arquitetura, porque eu acho muito legal o que você faz, o olhar do teu negócio, ele é completamente necessário para as cidades, né? Porque os tratores estão aí, né? Se o cara chegar num bom preço do terreno, aquele prédio vai abaixo. Exato. E à medida que você olha para aquele velhinho simpático, né? Aquele prédio da terceira idade, Exato. fala, pô, vamos botar vamos para uma academia, vamos fazer um lifting, sabe? Exato. Vamos dar um pouco de dignidade aí para sua história. E acho que tem tudo, acho não, né? É a história de uma cidade. À medida também que você vai demolindo tudo para colocar um monte de prédio novo, você mata a própria construção da identidade de uma cidade. Perfeito. Então, daqui a pouco todas as cidades vão ser iguais, porque o mercado nesse momento está ditando que a blusa que você tem que usar é roxa. Não, né? Eu preciso preservar o meu passado. Isso é papo de sei lá, de poeta. Exato, de boteco. Mas, de boteco. Vamos trocar água por uma cerveja agora. Porçãozinha pode vir. Torresminho. Exato. Mas eu acho que, assim, não perder o olhar do que construiu Curitiba e também respeitar, né? Cara, porque respeitando legal. a história da cidade, você respeita as pessoas, né? Cara. As pessoas. E é isso sobre hoje a questão das pessoas que a gente se relaciona, são pessoas com esse olhar. Da pessoa que olha e fala assim, cara, vamos trazer esse olhar histórico, essa questão de reviver. Tanto que a nossa bio hoje é Redescubra Curitiba. Olha aí. Redescobrindo Curitiba através de imóveis que ecoam histórias. Porque além de gostar de ser curioso, a gente acha muito necessário. E é necessário. É necessário, porque aí qualquer coisa, você falou muito bem, qualquer casinha vira um prédio. E aí eu vi uma pessoa falando que hoje uma casinha numa rua tem 2 carros, vamos dizer assim, né? Aí você tira a casa, você põe lá 60 apartamentos, mas você não modifica nada o entorno. Então causa problema às vezes, muitas vezes. Então, não tem um estudo de meio, né? Que Curitiba ela é muito boa nisso, mas eu acho que o resgate histórico
E essa questão de você não precisar tão loucamente destruir tudo e construir tudo, e tudo virar prédio, é mas muita coisa boa, muita coisa porque as pessoas não querem. E muitas vezes não querem porque não sabem. E outra, não sabem por quê. E aí eu vou colocar um dedinho na ferida aí do mercado. Porque tira foto ruim, escreve texto ruim, não cria desejo pra ninguém, que você entra no anúncio e fala, nossa senhora, olha essa foto com varal com roupa, olha essa privada levantada, e aí você deixa de criar desejo, e aí vem incorporador com 3D, com plantão, com não sei o que, com que tal, com luzes, com dinheiro e tal, aí, boa. Qual desejo você vai criar? Não tem como, né? Não tem como competir, pô. Não tem como. Então é um olhar também disso, das pessoas que têm esses apartamentos, olhar com carinho. E saberem transmitir, né? Poxa, o valor que eles têm. Porque é demais. Como a gente está indo para o finalmente da nossa conversa, e eu te falei, né, que a gente pode fazer um seriado aqui, uma série. Mesmo, né? Passou rápido. Passou. Mas antes da gente fechar a conversa, eu quero tratar disso. Porque assim, eu fiquei muito surpreendida. Não quero aqui trazer meu caso, mas só como pensar até para quem nos ouve, né? Porque eu tinha esse receio, eu moro num apartamento que foi construído em 1968. Então, exatamente a minha idade. 56 anos, somos, né, gêmeos. Eu e minha casa. Sim. Muito bom. E ela teve um projeto arquitetônico muito personalizado. E você vendeu, né? E o que eu acho que aconteceu ali? A forma como a tua corretora estava preparada para demonstrar o vídeo que vocês fizeram, trazendo uma interação com os espaços, uma fala que conectou cada ambiente com o desejo, né, do que ela ia mostrando. Perfeito. Foi um vídeo muito inédito. Eu já vi esses vídeos em São Paulo. Eu já vi como é que o povo faz ali. Mas me parece que você é cara de pau. É né, intrometido. Muito intrometido. Você falou assim, ó, isso pode dar certo e eu vou fazer isso pra minha imobiliária. E você tá fazendo. FIFO. FIFO é o apelido do Felipe. Claro, não é uma coincidência. Não. A venda veio a partir dessa comunicação. Sim. Você achou um viés, né, de colocar esse apartamento num outro lugar, de percepção dessa pessoa que assiste aquele vídeo e diz, nossa, eu preciso no mínimo conhecer, mesmo que eu não compre, eu quero conhecer esse lugar. Perfeito. Quando é que veio esse clique, assim? Porque o vídeo bombou. Bombou, bombou, exatamente. E olha que eu nem apareci. Já deixar saudações e lembranças pra Amanda, criadora do vídeo. Sim. Mas, ó, te falar que foi muito... Eu concordo, não é do nada, mas quando eu fui lá no apartamento, que eu vi o link, né? Tava anunciado, eu levei a cliente. No que eu falei pra minha cliente, quando eu entrei no prédio, eu nem entrei, eu vi pelo portão, todo pastilhado, pastilhazinhas verdes, isso, né? Pequenininha. Eu olhei aquilo e o sentimento foi, uau, isso é a cara da Ecoar. E aí fui entrando, tive na janela, entrei no apartamento, é muito evidente. Eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui é muito Ecoar. É muito. E hoje a gente tá posicionado nisso. E aí eu saí da visita, a cliente que olhou e falou assim, Felipe, esse apartamento é a cara da Ecoar, você tem que anunciar esse apartamento e que tá. E aí eu falei assim, bom, vamos tentar, né? O não eu já tenho. E aí, enfim, falei, né? É minha cara isso aqui, vamos tentar. A gente tem uma linguagem hoje nossa e vamos fazer, né? E aí passei pro time, né, o link, falei, galera, ó, cara Ecoar, se a gente tiver cliente, vamos levar. E o que vocês acham de produzir o material desse apartamento? E aí a Amanda falou, vamos fazer. E aí toda a genialidade e sensibilidade dela de fazer o vídeo, começando com a harpa e mostrando detalhes. Porque a gente sai do lindo apartamento. Eu não gosto, porque lindo pra mim é diferente do lindo pra você. Então a construção do vídeo, do material, foi assim, os pontos fortes do apartamento, que a gente sabe que o nosso cliente hoje olha, valoriza, presta atenção, porque aquele jogo de cores, de paletas, não é todo mundo que gosta. Não, Tem gente que foi lá e falou, nossa, essa parede vermelha, por quê, né? Por que isso? Né? Então essa construção dessa linguagem do vídeo que funcionou super bem, a gente colocou isso no ar e aí, não digo viralizou, mas eu acho que é o vídeo que mais teve compartilhamento. É mesmo? Eu acho que sim. Nossa, já você a flechinha comprando lá, apartamentos, né? E decorando, né, de acordo com o meu gosto e botar pra você ver. Beleza. Então essa linguagem é isso, é o posicionamento, né, e de marca. Mas foi isso, foi o uau. Eu tenho certeza absoluta que eu consigo resolver teu problema.
E aí uma coisa, só pra... que eu não tenho na cabeça, assim, já há muito tempo, que eu não acho que a gente realiza sonho. Eu também não gosto desse clichê, não gosto desse bordão. E eu falo para cliente, falo para comprador, vendedor, inquilino, time, a gente resolve o problema. Eu falo, qual que é o teu problema? Aí ele fala, o meu problema... Não é esse, do mercado imobiliário. O que você quer resolver? E aí a gente tangibiliza isso no imóvel. Quero resolver o meu problema de deixar um carro fora da garagem. Por isso que eu quero 2 vagas de garagem, porque eu já fui assaltar, já fiz... Tudo tem um trauminha, um negócio que aconteceu lá. É bonito, ele é emocionante, é o sonho da pessoa, não é o meu. Então, quando eu entendo isso, Adri, eu trago um pouco mais de razão e racionalidade para as minhas ações. E realidade, né? Realidade para o negócio. Eu falo para você, eu resolvo o seu problema. E aí quando eu falo isso, a pessoa fala, é isso que eu quero. Você fala assim, deixa eu resolver o teu sonho. Mas o problema é assim, é que o problema é diferente para cada um. O problema de um é estacionar. O outro problema é porque quando eu tinha um neném, supondo, né? E aí a janela era muito grande. E a pessoa pode trazer isso. Claro. Porque eu acho que a maioria das pessoas acaba generalizando e colocando o sonho de todo mundo no mesmo lugar. Como se todo mundo tivesse o mesmo sonho. E às vezes o meu sonho não é ter uma cozinha conjugada. É uma cozinha fechada, porque eu faço o bolinho de chuva e eu não quero que o óleo daquela panela entre na minha cozinha. E o bolinho de chuva é importante para os meus netos. É muito mais sobre... Então é muito mais sobre o porquê do que o quê. O que você quer fazer? 3 quartos, uma suíte, uma vaga de garagem. Você quer viver num lugar com espaços. Okay. Agora, por que você quer aquilo? Eu sempre falo, quando o cliente fala, o que você quer? Eu quero centro. Por quê? E aí quando eu falo, por que é centro? Porque a escola do meu... Aí quando eu falo, eu tenho no Pinheirinho, aí eu faço um paralelo grande de distância, só para lá, não, Pinheirinho não quero. E aí a gente entra, começa a filtrar, tecnicamente, de entender o porquê. É entender para poder atender. E hoje que eu vejo que é uma dificuldade que tem, as pessoas querem atender para vender. E o atender para vender é link, 3 quartos, link. E o cliente fala assim, caramba, meu. Do que nós estamos falando, né? Não entendeu. E aí, um caso só para ilustrar. Vamos lá. Uma cliente queria apartamento de 3 quartos. Mostramos tudo que existia de 3 quartos e ela não comprou. E aí um dia ela falou assim, comprei um de 2. Falei, como assim? Porque você não me falou. Por quê? 2. Falei, então, é que na verdade eu queria uma sala grande. Mas eu achei que sala grande era apartamento de 3 quartos. Mas eu fui ver um de 2 com sala grande. E comprei, porque eu queria resolver, era sala grande, não era 3 quartos. Falei, mas por que não me disse isso? Falei, você não me perguntou? Então a gente fica no que você quer e não o porquê das coisas. Né? E aí hoje o meu nicho que a gente trabalha, enfim, é muito mais o porquê das coisas. Por que você quer isso? Por que é aquilo? E aí isso facilita muito. E proprietário também. Por que você quer vender? E tem proprietário que não sabe. Por que quer vender? Não sabe. O proprietário fala assim, tô afim de fazer isso. E aí quando o que está na nossa cabeça para a prática é um caminho gigantesco. Às vezes até que não acontece, né? Não acontece. Ele vai e volta. Então é isso, que case de sucesso. Felipe, eu queria conversar com você o dia inteiro, né? Eu e também. Papo é o que não falta. Perfeito. Queria te agradecer imensamente. Acho que a tua fala é uma fala necessária. É uma entrevista que eu, assim, fico muito feliz de fazer, porque usando aí, né, parafraseando a tua imobiliária, ecoa, né? Eu acho que você vai fazer eco na cabeça de muitas pessoas. Já está fazendo. E vida longa essa imobiliária, porque de verdade, cara, assim, eu já estou no mercado há bastante tempo, sou uma tia já do mercado imobiliário. Mas eu vejo muito potencial na tua visão de mercado e na forma como você conduz o teu negócio, os teus corretores, os teus proprietários, as pessoas que compram. E muito bom, né? Uma visão pioneira. Parabéns por esse teu talento de enxergar o que já está aí, buscar essa fonte de conhecimento. Cara... Obrigado, eu agradeço porque você fazer alguns movimentos muitas vezes solitário, né? Você tá, né, ser dono e fundador, assim, seja uma... Então, para mim é mega importante as palavras de apoio, e de firmeza no caminhar desse caminho, porque muita gente dá tapinha nas costas, né? Então,
para mim especificamente, é importante estar aqui, conversar com você, de direcionamento, mas o caminho é esse mesmo e agradeço estar aqui, poder falar, poder ecoar essas palavras. Gostou, né? E onde que a gente acha o Rei do Taquinho? Conta pra nós. O Rei do Taquinho está onde? É muito, mas a gente tá na redes sociais. Ecoar Imóveis. Ecoar Imóveis, no Instagram Ecoar Imóveis. E a gente ia abrir outros canais, mas a gente está centralizando em Instagram e site. Então a gente lá, siga, se você é do Taquinho, junte-se à nossa comunidade dos Taquinhos, proprietário, vendedor, comprador, mero admirador, e soma com a gente. É o que eu falo, eu impresso a minha parte de gestão, de vendas, de negócios dentro da Ecoar. Então quem quiser emprestar qualquer coisa aí no nosso ecossistema será muito bem-vindo, muito bem-vinda, para a gente fazer da cidade um lugar bem especial de se viver. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço, Adri. Obrigado. E agradeço a você que acompanhou esse episódio. Delícia, né? Que bom ouvir essa conversa nova, fresca, cheia de visão de futuro e de passado, né? Não podemos esquecer disso. E agradecer também aos nossos patrocinadores, a Espaço Italínia na Avenida Iguaçu, S0 Imóveis, Schumacher, Invebras Imóveis e a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Nós estamos numa campanha aí para aumentar os nossos inscritos. Então, se você me ouve e gosta desse conteúdo de tantos outros, vai lá no YouTube, Nuna Marketing Imobiliário. Muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio.